Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Agência. Eu sou o Juan e esse é um espaço para a gente trocar ideia sobre empreendedorismo, marketing e todo o dia a dia de quem vive esse mercado, né? Hoje eu estou aqui com a Juliana, minha parceira. Ela é dona da Agência J, desculpa. Comunidade dela tem uma comunidade de social media também, chamada Social Media Boss, né? Exatamente. E, cara, acho que hoje a Juliana vai trazer muito insight bacana pra gente, muita ideia legal. Então, seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, para todo mundo e pessoal também da produção que está aí atrás, fazendo esse podcast hoje com a gente. Legal. Ju, vamos lá. Me conta um pouco da sua história. Como que você começou no marketing? Como surgiu a ideia de abrir sua própria agência? Vamos lá, essa história é longa, viu, rapaz? Pode contar, a gente tem todo tempo. Eu comecei a trabalhar, na verdade, não era na área do marketing. Então, o meu início do zero foi aos 14 anos de idade. Então, eu comecei a trabalhar bem nova. Por um problema familiar, de estruturação familiar, enfim, alguns problemas com meu pai, em específico. E aí, eu comecei com 14 anos numa loja de R$1,99. Por isso que eu falo legal. que eu acho que o domínio hoje meu... o meu domínio hoje em relação à negociação, à venda, ele veio muito desse meu histórico de estar dentro do subemprego, vamos dizer assim. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, vendia aquelas bugiganga de loja de R$1,99, que na época ainda tinha, né? Não, era muito comum isso antigamente, não, hoje em dia né? não tem mais, esse negócio de R$1,99 não existe. É a mesma coisa que aquelas lojas de preço fixo, tudo a R$5, R$10, não existe mais. Aí, enfim, comecei a trabalhar na parte comercial com 14 anos, e, enfim, estudava, mas também trabalhava 4 horinhas ali por dia numa loja, isso em Blumenau, Santa Catarina, quando eu morei em Blumenau. E dali eu fui pingando de subemprego e subemprego. Então, já trabalhei no shopping, vendia óculos na Chili Beans. Legal. Já vendi também joias em aço, na Empório do Aço, que é um quiosquezinho que fica no shopping. Enfim, já vendi roupa, já tentei empreender na área de moda, inclusive. Muito por gostar também do lado do empreendedorismo. Mas como é que surgiu a profissão de social media, o mercado de marketing na minha vida? Ele veio anteriormente a eu chegar a fazer uma faculdade. Então, atualmente, eu sou graduada em publicidade e propaganda, sou formada na área. Mas ele veio em 2017 para 2018, perdão, onde eu fui trabalhar no emprego temporário de Natal. Então, eu fui numa boutique na Asa Norte, onde a minha primeira chefe foi a Natália, nessa área. E lá era uma loja de roupa, assim, sabe, boutique da comercial mesmo? Então, lá ela vendia, comprava em São Paulo, em Goiânia e revendia, né? Basicamente era isso. E aí, lá nessa loja, eu fui com o intuito só de ganhar, tipo, um dinheiro extra. E aí, lá eu fazia tudo. Então, lá eu arrumava o estoque, lá eu atendia as pessoas na loja, lá eu fazia a vitrine, lá eu tirava a foto para ela divulgar. Enfim, fazia todo o processo comercial também de venda lá. E aí eu comecei, ela viu que eu tava gostando do negócio de fazer o provador e fazer as fotos e etc. E ela pegou e virou pra mim e falou assim, Ju, você quer começar a gerenciar as minhas redes sociais? Eu não tinha nenhum conhecimento na época. E aí eu comecei, por hobby, assim. Comecei a postar as coisas, a criar conteúdo, a fazer os provadores, a responder cliente. E comecei a fazer tudo que, vamos dizer assim, o mercado naquela época ainda muito cru em relação às redes sociais. Fazia. E aí, nisso, ela começou a vender muito mais pela rede social dela do que propriamente na loja física. Eu lembro que até, tipo, em Brasília, ela era uma das poucas pessoas que tinha a rede social, tipo, muito ativa, comparada a outras lojas de roupa, no caso. Em Brasília, né? Um pequeno, vamos dizer, um microempreendedor. E aí, as pessoas começaram a vir por conta das redes sociais, e aí as pessoas começaram a ir na loja, às vezes, pra perguntar, mas quem que tá fazendo? E aí, ela falava, uma moça que eu acabei de contratar no emprego temporário aqui de Natal, que tá com a gente, tipo assim, só esse período de final do ano, que a demanda geralmente é maior. E aí, a partir dali, acendeu uma luzinha na minha cabeça, tipo assim, talvez isso aqui possa me levar a algum lugar, eu posso talvez trabalhar com isso. E eu tenho uma irmã, que ela é psicóloga, o nome dela é Tainá. E eu já tinha pingado em outras profissões, além do subemprego, como, por exemplo, biotecnologia. Então, eu não me via, cheguei a fazer graduação de biotecnologia, mas eu não conseguia me enxergar dentro da profissão, dentro de um laboratório, calada, porque eu falo muito. E aí, eu não conseguia, tipo, achar que aquilo levaria aquela profissão a minha vida inteira. Eu não gostava. Fiz economia também, uma época da minha vida, mas também... primeiro dia de aula, eu já sabia que aquilo não era pra mim. E aí, nisso, eu conversando com ela, eu tinha 2 caminhos. Meu sonho sempre foi ser
há um tempo atrás, veterinária. Eu que amo legal. muito animais, tipo, muito, muito, muito. Legal, legal. E era ser veterinária. E aí, quando eu conversei com ela falou, por que você não segue o seu sonho de ser veterinária e tal? Só que na época, eu morava com meus pais e o meu pai literalmente me criticava em tudo que eu queria fazer. Uhum. Então, ele falava que se eu fosse ser veterinária, eu ia ser pobre a vida inteira, que se eu fosse veterinária, eu não ia ter dinheiro, eu ia acabar sempre em pet shop, limpando, tosando cachorro. E aí, nada contra eu, a profissão de veterinária, mas ele tinha essa autocrítica de que ele me queria, vamos dizer assim, num futuro melhor, vamos dizer. Preocupação de pai. Pode ser. E aí, conversando com a minha irmã, ela falou assim, você já pensou em alguma coisa relacionada a marketing, a publicidade e propaganda? Porque tudo que remete às suas características desde criança é muito voltado para o coletivo. Então, por exemplo, na época de escola, eu adorava feira de ciências, porque eu adorava apresentar para todo mundo, a fazer maquete. Geralmente o meu stand era o mais criativo da feira de ciências, eu tinha, vamos dizer, essa vocação, eu gostava. E esportes é a mesma coisa, eu sou muito ligada ao esporte, eu gosto muito de exercício físico e esporte no geral, e eu adorava esportes coletivos. Eu fiz muito tempo de natação, até fui chamada para ser federada um tempo na natação, nadava pra caramba, mas eu não conseguia me enxergar também nadando sozinha, não gostava. E gostava de jogar na época handball. Que era um esporte coletivo, e eu jogava, fui federada um tempo pela Seleção Brasileira de Handball, mas enfim, não toquei aquilo por conta de estudo. E aí ela começou a me trazer várias características minhas de infância, ela falou, já parou pra pensar? E aí foi ali, naquela época ainda do emprego temporário, que eu comecei a estudar um pouco mais e ver se eu realmente poderia atuar nessa área, e vindo com essas pessoas também, chegando em mim e me pedindo isso. Nessa época eu não sabia precificar, eu não sabia quantos conteúdos eu precisava, não sabia nada, tipo, nada. E aí eu peguei e comecei a estudar a respeito, e aí fui buscar a profissionalização de fato, e comecei, daí entrei na área de publicidade e propaganda, e daí não parei. Aí eu segui o método tradicional do mercado tradicional. Faculdade, estágio, inclusive o Júnior, que tá aqui com a gente, ó, meu sócio hoje, foi meu segundo chefe na área de publicidade e propaganda de agência. Oi, que legal. Tá vendo? Hoje numa outra posição diferente, mas foi meu segundo chefe. Legal. E aí, enfim, então, dali fui em agências e agências e agências, até que a minha vontade de empreender, ela veio depois que eu participei de uma campanha eleitoral em 2022. Eu estava contratada para fazer tráfego pago, do qual eu sei também desde 2019. Legal. E aí fui contratada para fazer gestão de tráfego pago para a campanha eleitoral em específico. Só que lá não tinha muita gente de comunicação. Então, eu acabava fazendo, tipo, 360. Então, eu fazia o design, eu coordenava a equipe de rua na parte de comunicação. Nossa. Eu fazia o tráfego pago, pensava Social no criativo, media, pensava no conteúdo, tudo. Tudo que você imaginar. Só que aí, quem levava o parabéns era sempre a minha chefe. É, claro. Que nunca abriu a boca pra falar que, tipo assim, não, foi a Ju, ou então, foi todo mundo que trabalha aqui em prol da comunicação. Tinha um fotógrafo também. E aí, isso, obviamente, começou a me saturar de um certo tempo, até porque eu não recebia muito. Eu recebia, acho que era 2.400 e pouco na época, 2.300 e pouco. E trabalhava, assim, full time. Época de campanha eleitoral, eu falo que a gente estudar a vida. Estudou a vida e... Não, é uma loucura. Porque loucura. É tipo, o negócio de campanha eleitoral é que ele só funciona mesmo... Pode funcionar durante uns 4 anos e o tempo todo, só que na época de eleição, cara, é loucura. Exato. E aí, enfim... E aí, nisso, eu comecei a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Até gravava conteúdo para o político em questão. E não recebia nenhum obrigado. E muitas vezes as pessoas me questionavam, às vezes, do que eu estava fazendo no computador. Porque eram pessoas o triplo da minha idade. Eu muito nova, naquela época ainda. Então, as pessoas não conseguiam entender muito bem o que eu fazia. E era o tempo inteiro questionada de que eu não estava trabalhando ou de que eu não ia. E nessa época, quando eu fui para o órgão público, eu estava ainda estudando, estava finalizando ali a minha faculdade. E aí, quando eu fui... então, eu não conseguia, por exemplo, participar de alguns eventos de manhã, porque eu estava na minha faculdade. E, para mim, a faculdade, ela sempre foi uma prioridade. Então, toda vez que tinha evento de manhã, eu deixava muito claro que eu não iria, porque eu estava estudando. E eles, previamente, eles aceitaram essa condição. E aí, nisso, começou aquele sentimento de... Sou uma inútil... as pessoas estão me questionando o que eu faço, como se eu não vestisse a camisa, sendo que eu estava fazendo tudo. E aí veio uma insatisfação profissional, e aí eu ia todo dia pro trabalho, que era um trabalho presencial. Todo dia eu ia pro trabalho insatisfeita, chorava, chegava em casa cansada, tipo, de noite, passava o dia inteiro lá, e chegava de noite em casa, e aí de noite eu ia fazer os freelancers que eu fechava, sabe? Pra conseguir dinheiro extra.
E nessa época eu já morava sozinha, eu dividia apartamento com a minha irmã. E enfim, daí começou isso dessa insatisfação. Até que eu resolvi, passou a campanha eleitoral, eu resolvi que eu ia dar um basta, tipo, que eu não queria mais. E aí foi quando eu resolvi 100% sair, vamos dizer assim, do regime CLT. Só que aí eu pedi a minha demissão. E a minha irmã, que dividia apartamento comigo, virou pra mim e falou assim: Ju, eu vou embora de Brasília. Ali pra mim, caiu o meu mundo, foi. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Acabei de pedir demissão de um emprego. Não sei o que eu faço pra conseguir pagar o aluguel do mês seguinte. Você sabe que morar em Brasília não é barato. E eu morava na Asa Norte, até hoje resido na Asa Norte. E aí eu falei, lascou. Acabou, pronto, tô lascada. O que eu vou fazer? E aí, eu fiquei pensando em alternativas, o que eu podia fazer. Nessa época, inclusive, eu cheguei a mandar vários currículos para empresas. Eu ia até as empresas, eu fazia entrevista, fazia processo seletivo, em todas eu passava. E todas as pessoas queriam que eu trabalhasse. Era até um negócio muito engraçado. Eu pegava e falava, então, qual que é o salário? As pessoas ofereciam 3 mil, 2 mil reais para você ficar de 8 às 18. Eu falei, cara, 2 mil eu não pago o aluguel. Desculpa, todos esses empregos que você foi atrás, era tudo na área de marketing? Tudo na área de marketing, já. Você passou em todas, assim, então... Passei em todas. É uma conexão meio que nativa mesmo com o marketing, Tipo né? isso, eu gosto muito. E eu acho que o peso, por exemplo, como eu trabalhei muito tempo na área, eu fiz muito estágio durante a faculdade, eu estagiei desde o primeiro semestre, que é algo que também eu quis muito fazer desde o meu início, porque eu acho a faculdade primordial. Acho que ela traz um embasamento teórico. Não tô falando que hoje em dia ela vale mais do que o resultado que você gera, porque a gente já mudou um pouco do mercado. Com certeza. Mas eu acredito muito na questão, se você tiver condições de você fazer uma faculdade, faça. Se você não tiver, tá tudo bem. Estude, se profissionalize, que não tem... Se você entregar resultado, às vezes você é melhor do que alguém que tem um diploma. Mas, enfim, então, eu achava muito importante a questão da faculdade. E toda vez que eu ia para uma entrevista de emprego, devido a excesso de estágios e aprendizados, enfim, que eu tinha trabalhado, as pessoas me achavam muito qualificada para a área. Então, elas sempre queriam me contratar. Então, enfim, só que aí não batia a questão salarial, sabe? Eu ficava pensando, 8 a 18, 2 mil reais, eu não vou pagar meu aluguel. Então, eu falei, como é que eu vou fazer para sobreviver com o resto? E conta de casa, e comida, e água, e luz, e tudo. E aí, eu tenho um namorado, o nome dele é Rodrigo, e ele é engenheiro. E ele já empreendia na área de engenharia, então ele já tem uma empresa na área de construção civil, enfim. E aí, ele começou a conversar comigo a respeito e me deu um incentivo, vamos dizer assim, pra começar a empreender na área do marketing. Legal. Ele falou, pô, amor, você nunca ficou sem emprego, você sempre trabalhou na sua área, desde que você tá na faculdade, você sempre esteve dentro da área de marketing. O que você acha de começar a pegar o conhecimento que você tem, que você já aplica para outras empresas, e começar a aplicar para você fechar os seus primeiros clientes, vamos dizer assim. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Depois de ter passado por várias entrevistas, eu falei, talvez eu comece aqui a fazer alguma coisa pra mim, com o intuito de eu conseguir o dinheiro do aluguel. Esse foi o Plantou passo... a semente de ouro, né, na sua cabeça. Foi o plano, foi começar a conseguir o dinheiro do aluguel, que ia vencer em dezembro, isso foi meados de novembro, ia vencer em dezembro, eu não tinha. E aí, beleza, eu comecei a criar conteúdo pra mim, na minha rede social, ainda muito também... Tinha o meu conhecimento, mas não o pra mim, porque ninguém te ensina a empreender no mercado, né? Você aprende no cru. Infelizmente, na faculdade, você não aprende isso. E aí, eu comecei a criar conteúdo pra mim e a ativar ali minhas redes sociais a respeito dos cases que eu tinha com os freelancers que eu fazia. E aí, as pessoas, pronto, eu peguei a minha rede social, que era uma rede social pessoal, que se você olhasse, era tipo assim, era eu em praia, era eu de biquíni, era eu em festa, era uma pessoa jovem, porque eu ainda sou uma pessoa nova. E aí, enfim, comecei a mudar completamente o meu posicionamento e a minha comunicação. E aí, eu comecei a criar conteúdo pra mim sobre, enfim, esses cases dos freelancers. E foi aí que começaram a surgir os primeiros clientes. E eu lembro que foi, assim, um boom, que... Cara, eu fechei tanto cliente nesse mês, eu falei assim, nossa, Deus, muito obrigada, porque o dinheiro do aluguel tá garantido. Que legal. E aí, eu comecei a fechar esses clientes, e eu lembro que foi a primeira vez que eu bati 10 mil reais na minha conta de prestação de serviço. Quando eu bati os 10 mil reais, que assim, pra social media, ela é um sonho, os primeiros 10 mil reais, e todo mundo acha que é muito impossível, mas na verdade não é. Eu falei, caraca, realmente, talvez dê pra viver disso. E aí, enfim, continuei com a minha prestação de serviço, consegui pagar o meu aluguel. Eu lembro que fui até viajar feliz da vida pro Rio de Janeiro, porque eu tinha conseguido. E aí, enfim, daí nisso eu comecei a pensar na parte do empreendedorismo. E aí, conversando com o meu primeiro chefe da minha vida, do meu primeiro estágio, eu fui até ele já tinha conversado comigo outras vezes, buscando uma parceria de
dessa parte de empreendedorismo de sociedade comigo. E aí eu fui atrás dele dessa vez. Aí eu fui atrás dele e foi quando eu, de fato, decidi que eu ia empreender. E aí nasceu a Jota na prestação de serviço. E aí nasceu, hoje em dia, a comunidade Social Media Boys da empresa de educação, enfim, de comunicação, aí pra gente que quer trabalhar com isso. Cara, que legal. Que história bacana, Ju. Grandona, né? Cara, gostei muito. Acho que a galera de casa também deve estar gostando muito dessa história. E assim, pra vocês que não deixou o like ainda, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tá tendo esse papo bem legal e descontraído aqui. Cara, Ju, muito legal ouvir sua história, sério, bem inspiradora mesmo, justamente Obrigada. vendo isso, essa sua conexão natural que você tem com o marketing, com a publicidade e tudo, isso é muito legal. É muito difícil ver isso, profissionais que realmente amam aquilo que tá fazendo. Eu amo. E, cara, às vezes as pessoas saem pulando de área em área, assim, e não sabe, não tem aquela noção, aquela conexão mesmo, verdadeira com a área, entendeu? E a gente viu pela sua história que, cara, você é realmente uma garota do marketing muito forte. A marqueteira nata. E realmente, pô, você tem esse espírito, assim, de marketing. E, cara, muito bom, muito legal. E me conta, como é que foi? Eu sei que a Jota hoje é uma agência especializada em restaurantes. Sim. Correto? Como é que funciona essa abordagem dos clientes? Como é que é a metodologia de vocês para atender os restaurantes Vamos hoje? lá. Hoje em dia a gente atua com a gastronomia, mas nem sempre foi assim. Porque quando eu comecei, enfim, eu pegava diversos nichos. Então, criava conteúdo para loja de roupa, criava conteúdo para área de construção, arquiteto, enfim. Comecei atendendo diversos clientes. Só que você vai amadurecendo no mercado, né? E você vê que tem áreas que você gosta mais, que você também gera resultado de uma forma mais fácil. E que você realmente fala, não, é isso aqui que eu quero. E com o tempo de amadurecimento do mercado, eu falo que para você conseguir construir uma autoridade muito sólida, você começa a segmentar. Então, esse amadurecimento, ele veio depois de um certo tempo. Então, atualmente, eu tô na área, já tem aí 7 anos de mercado. E aí, eu comecei a nichar em gastronomia em 4 anos passados até agora. Então, como é que começou? Primeiro, pelo meu amor pela gastronomia, como uma boa taurina que sou. Amo comer. Então, eu sei como é também que é foi pra isso. Foi por isso. Mas, brincadeiras à parte, eu comecei a atuar com a área de gastronomia desde os meus estágios. Então, eu tinha das agências que eu passei, eu tinha muito cliente dentro dessa agência de gastronomia. Então, eu já tinha um certo know-how, vamos dizer assim, com a área gastronômica. Então, eu já sabia estratégias validadas da gastronomia, eu já sabia como é que funcionava uma operação de um restaurante, eu já sabia as dores dos donos de restaurantes que muitas vezes vêm da operação de realmente atendimento ali ao cliente, garçom, cozinha, tudo isso, essa mão de obra para o restaurante, ela é muito difícil e cada vez está pior. Então, eu já sabia a dificuldade que eles tinham de comunicar também para tangibilizar o cliente sair da sua casa para consumir no restaurante. Então, hoje em dia, o restaurante até hoje é uma dificuldade de agências de marketing tangibilizar o resultado por meio do conteúdo. E o empreendedor hoje, dono de restaurante, ele também tem dificuldade de entender o que a agência gera para ele. Enfim, então eu já tinha esse know-how de restaurante e comecei a segmentar em gastronomia. Muito porque eu gostava disso, também já tinha esse conhecimento. E aí, de fato, eu comecei, porque eu já tinha alguns clientes dessa época que eu começava a atender todo mundo, eu fui deixando os outros clientes de outros nichos e eu comecei a focar somente na questão da gastronomia. Então, como é que funciona a nossa operação hoje de prospecção de cliente, vamos dizer assim? Hoje em dia, a gente utiliza a primeira prospecção de cliente para o nicho de restaurante, é a questão de criação de conteúdo. Então, hoje em dia ainda vem muito, apesar da minha comunicação ter mudado de público na minha marca pessoal, ainda vem muito cliente da minha marca pessoal. Então, as pessoas muitas vezes me procuram. E aí, paralelo a isso, a gente também cria conteúdo dentro da Jota. Então, todos os conteúdos da Jota, eles são focados na área gastronômica. Então, tanto de prova social, quanto de trabalho executado, bastidor. Então, a gente alimenta em relação ao que a gente faz na Jota com os clientes que a gente tem. E aí, o processo de prospecção também vem através de tráfego pago. Então, a gente utiliza muito como aquisição de cliente por meio de anúncios. Então, a gente faz criativos voltados para donos de restaurantes, segmenta a campanha, o cliente, como você sabe, é especialista nessa área, chega diretamente no nosso WhatsApp, ou então por meio também de prospecção ativa. Então, a gente entra em contato por direct também, mas a gente usa um outro método de prospecção que é através diretamente do CNPJ daquele cliente. Então, vamos supor, a gente faz uma busca na internet por CNPJs de clientes
clientes que a gente considera, vamos dizer assim, que a gente consegue atuar e um cliente que a gente enxerga a necessidade dele fazer uma mudança de comunicação, como uma prospecção mesmo, um prospect, um potencial cliente. Aí a gente busca o CNPJ dele, inclusive fica aqui, ó, para vocês que são social medias do mercado e desejam prospectar, essa é uma ótima forma de prospecção, onde você busca o seu cliente através do CNPJ no Google. Então, você pode pesquisar ali empresas próximas a você, utilizando aí o Google Meu Negócio, o Google Maps. Você encontra aí esses clientes que já estão próximos a você, né? Negócio local próximo, numa proximidade de um raio que você consiga se deslocar. E aí, você procura o nome daquela empresa e o CNPJ dela e você já vai extrair ali os dados do cliente, tanto e-mail quanto telefone. E aí, por que é melhor, às vezes, do que um direct? Hoje em dia, a gente tem, sim, a questão de um pouco de rejeitar o direct, mas ele ainda funciona. Ele ainda é uma prospecção maravilhosa se você aborda da maneira correta. Mas a questão do WhatsApp é que quando você vai pelo direct, às vezes você pode cair com uma agência de marketing atendendo, então tem um saque ali, ou até mesmo atendimento do cliente, que muitas vezes é bem ruim. E também não pode fornecer, eu entendo, por questões de dados, o contato do dono, né? Então, a gente busca ali na internet, porque muitas vezes o CNPJ, ele é ligado ao contato do dono. Então, muitas empresas, inclusive, não fizeram nem a troca de telefone pro comercial, realmente, da empresa, né? E deixaram o telefone ali no dono da empresa, de fato. Sofro muito com então, isso. Exato. Então, a gente entra em contato com o dono da empresa, e aí já faz uma abordagem ali no WhatsApp, e aí a gente vai conversando para tentar ali uma reunião com esse cliente. E aí, a gente tem, no processo comercial, um closer, que é uma pessoa responsável para o fechamento, que durante muito tempo também eu fiz essas reuniões de fechamento e até hoje faço, muito pela questão de dominar muita questão de venda e ter muita autoridade dentro do nicho. E aí, geralmente, a gente faz essa reunião, aí nessa reunião a gente usa um modelo de proposta comercial que ela vem numa lógica testada. Então, por exemplo, inclusive esse modelo está dentro da minha comunidade também, para criadores de conteúdo e social medias, que é um modelo que a gente começa o seguinte, a gente inicia com uma quebra de gelo. Então, eu primeiro quero deixar o cliente falar. Eu preciso deixar o cliente falar primeiro, se sentir confortável, para a gente conseguir tocar a reunião. Então, a nossa metodologia até de condução de negociação, ela vem baseado nisso. Então, primeiro eu quebro o gelo com o cliente. Então, eu pergunto da história dele, pergunto como é que foi o dia dele. Às vezes, vamos supor que o cliente, ele me atende com a camisa de futebol, um exemplo. Legal. Então, eu pergunto do jogo, já entendeu? Criou uma conexão eu já com crio ele uma conexão com ele ali, ele já se sente mais confortável. Eu pergunto, e aí, como é que foi o jogo, não sei o que lá. Legal. Aí, às vezes, eu até dou um Google na hora pra ver se teve um jogo ali, pra saber quanto que foi o placar, pra me conectar com aquele cliente de imediato. Então, a primeira fase da condução da reunião, ela vem da questão da quebra de gelo. Quando ele já se sente confortável, aí eu já começo a inserir ali a minha negociação. Então, dali eu me apresento. Então, a gente faz um breve resuminho, assim, muito rápido mesmo, sobre quem eu sou, sobre a minha empresa. Depois disso, a gente pergunta, daí a gente começa a conversar com o cliente. Qual que é o seu objetivo hoje? Quais são as suas dificuldades que você está tendo no negócio? Ele vem falando. Quando ele fala isso numa reunião, eu tenho ouro na minha mão. Porque ele fala o problema que ele tem, então eu já sei qual solução que eu vou apresentar para ele. E aí, eu posso bater durante a reunião inteira de negociação na dor e no desejo que ele tem. Então, qual que é a grande sacada para você fechar contratos high tickets? E quando eu falo de fechar contratos high tickets, seja do nicho do restaurante ou outro nicho, até para você que trabalha com gestão de tráfego pago, é você se apresentar como a solução para o problema do cliente. Então, só que você tem que primeiro saber qual que é o problema dele. Então, para isso, você tem que perguntar. Então, o que ele está passando, qual que é o gargalo dele. Então, no restaurante, geralmente, o gargalo mais comum dos empreendedores vem muito da estagnação do faturamento. Então, o cliente ele já chegou no teto de 100 mil, mas ele não consegue sair daquele teto de 100 mil. Não consegue bater mais. Ele não consegue bater mais que aquilo. E ele vê na comunicação, muitas vezes, um ponto para ele sair disso, mas ele não sabe como. Então, é essa a solução que eu tenho que apresentar para ele. E aí, enfim, daí continua no processo da negociação. Aí a gente entende isso. Com isso, a gente faz uma análise. A gente entrega o que a gente, inclusive, é um serviço extra para social media de entrada, que é uma análise de perfil. Então, a gente faz um resuminho de alguns pontos de melhoria na comunicação do cliente. E aqui fica o insight. Nunca olhe somente o perfil da rede social. Você tem que olhar o negócio do cliente no 360, como um todo. Então, como é que tá? Como é que eu vou fazer isso? Você vai olhar a rede social, vai olhar o posicionamento, sim. Mas você vai olhar como é que tá o Google Meu Negócio desse cliente. Ele tá respondendo as avaliações que ele tá tendo.
Ele cria conteúdo dentro do Google Meu Negócio ou não. Aí você vai olhar pra parte de atendimento. Eu faço muito cliente oculto nos restaurantes. Tipo assim, absurdamente. Cliente oculto tanto pra atendimento, cliente oculto tanto pra presencial, pra eu entender como é que é ali o atendimento do cliente. Testa mesmo? Testo, porque eu tenho que saber, porque não adianta. Marketing é uma coisa de 50-50. Tá certo. Num restaurante, principalmente. Então eu tenho que saber. Não adianta só ter uma comida boa. Hoje em dia, comida boa você encontra em qualquer esquina. Qualidade de alimento, beleza. Só que você tem que entender qual que vai ser o diferencial daquele restaurante. E muitas vezes ela tá no atendimento, sim, na demora do prato, que demora de ser entregue. Então a gente faz muito esse cliente oculto também fisicamente. Mas na questão do cliente oculto no digital, eu sempre peço para algum conhecido, algum amigo, enfim, que seja, entre em contato com esse restaurante para perguntar qualquer coisa. Vamos supor, se ele tem uma brinquedoteca, cadê o cardápio de tal, qualquer coisa nesse sentido. E aí, vamos ver quanto que vai ser a demora da resposta. Então, muitas vezes, você acaba vendo uma falha no atendimento que dentro de uma rede social, essa resposta vem, sei lá, um dia depois, uma semana depois, e olha lá. Muitos restaurantes olham e não respondem. Então, você tem que olhar esse 360. O cara usa tráfego pago, não usa tráfego pago. O cara utiliza marketing de influência, não utiliza marketing de influência. Então, você vai olhar esse 360 e a gente apresenta essa mini análise durante a reunião. Nessa análise, aqui também existe um pulinho do gato. A gente faz um comparativo dele com o concorrente direto. Então, vamos supor que... vamos pegar, por exemplo, Ponto Frio. Você faz um comparativo com o Magazine Luiza. Então, você geralmente sempre faz isso. Vai fazer um comparativo com o concorrente direto. Aí, você vai olhar esse concorrente direto e ver o que o concorrente direto faz que o seu cliente, potencial cliente, não faz. Boa. Porque por mais que você queira lhe entregar uma solução... Se o concorrente dele tem uma comunicação melhor que ele pode não ter o melhor produto. Mas hoje em dia não é a questão do produto que segura cliente. Quem comunica melhor vende. Na rede social, basicamente, é isso. Quem gera desejo, vende. Então, a gente faz ali esse comparativo, ver os pontos de diferenciação, porque vamos supor, a Magazine Luiza usa de influenciadores digitais. A Ponto Frio, não. Você já tem um ponto ali que ou você faz pra você se equivalar àquele teu concorrente, ou você vai continuar sempre pra trás. Então, a gente faz esse comparativo durante a reunião. E aí, a gente sempre, durante a reunião, vem batendo dor, desejo daquele cliente, vem falando, reforçando isso. Feito isso, a gente pergunta, fez sentido pra você? Pra ele, pra não ser só a gente falando naquela reunião. E aí, ele vem falando, fez, não fez, realmente eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado, e nananana. Beleza, partiu desse ponto, aí a gente entra na questão das soluções que a gente vai oferecer para ele. Aí a gente vem apresentando quais serviços são essenciais para aquele cliente. Então, para você atingir X objetivo, que foi o que ele já me falou, você precisa disso aqui, ou disso aqui, ou disso aqui. E a gente apresenta isso para ele. Feito esta parte, a gente faz um pitch de venda. Então, o pitch de venda vem com que a gente já montou de proposta para ele, pensando na solução que ele precisa, já incluindo valores. E aí vem uma questão muito comercial. Você tem que entender de quebra de objeção. Você tem que... eu preciso falar com o meu sócio. Aí você tem que virar para ele e falar assim, beleza, você pode até conversar com o seu sócio, mas qual é a sua objeção hoje para não fechar comigo agora? Aí Legal. Você vai investigar. Não, é uma questão de preço. Tá, então se é uma questão de preço, até quanto você pode investir? Aí vamos supor que ele fala, sei lá, R$2.500 e você fez uma proposta de 3. Beleza? Então, se a gente fechasse agora e eu te desse 3 meses de R$2.500 e no próximo a gente aumenta conforme nossos resultados, negócio fechado? Aí você já tem que ser incisiva. Que legal. Entendeu? Então, você vai negociando com o cliente dessa maneira e basicamente é assim que funciona a nossa prospecção hoje em dia. Cara, que lindo escutar isso. Sério, pra galera que tá de casa, se você não estiver anotando, cara, volta tudo e anota. Eu tô anotando tudo aqui, ó. Isso aqui é aprendizado. Isso é base pra tudo, tá? Tráfego pago, videomaker, trade mobile. Com toda certeza. Porque você literalmente pega o cliente, deixa ele conversar sobre todos os problemas que ele tem com o negócio dele e depois dá toda a solução, dá todo o pitch de vendas é baseado na dor que ele está sentindo do problema que ele precisa solucionar ali. Então, cara, isso é genial, entendeu? É genial. E aí, se você quiser a mais também, você pode, por exemplo, durante essa negociação que você apresenta os serviços, coloca também algumas 3 estratégias que você gostaria de executar para ele. Você não entrega tudo. Cara, surreal. Por quê? Porque assim você deixa o cliente desejando o seu serviço e sabendo que sem você ele não vai conseguir executar. Então, ele já vê, poxa, eu posso até tentar fazer isso aqui, mas sem ele eu não vou conseguir. Entendeu? E aí, você também já gera mais a questão de autoridade, de ser referência, de você trazer uma estratégia, entendeu? Para o cliente. Aí, isso vem, por exemplo, eu quero usar tráfego pago, mas que estratégia de tráfego pago eu vou usar?
pra você? Legal. Eu quero, sei lá, ganhar seguidores. Vamos dizer assim, que muitos deles querem, né? Legal. Eu quero ganhar seguidores. Então, o que eu vou fazer pra você? O que a gente pode fazer? Como é que a gente vai executar? Traz 3 ideias somente e pronto, cara. É batata, assim. Isso é muito legal, porque vocês literalmente entregam um diagnóstico pro cliente, como se fosse 100%. médico e paciente. Sim. Você passa todo o diagnóstico pra ele e fala, ó, agora pra você se curar dessa suposta doença que você tem, você vai lá e faz isso, isso, isso. Se você não quiser, eu faço pra você. Então, tem todo o diagnóstico feito. Cara, muito legal, tipo, surreal. Assim, não, e se você conduz a reunião, assim, cara, é muito real. Assim, de 10 clientes e você segue isso aqui, é muito difícil você não conseguir fechar. Com certeza. Pelo menos 3, 4 reuniões você sai dali com um contrato você fechado, não tem entendeu? ideia. Eu já quero fazer reunião com o próximo cliente, porque eu quero aplicar isso aqui e depois você me conta, você fala se não funcionou. Deixa eu te contar certinho. E assim, cara, muito legal. Tô gostando muito dos insights que você tá dando pra gente. Muito aprendizado hoje nesse programa de hoje. E, cara, como que funciona assim? Eu vi algo, acho que até dentro do seu produto, que você fala sobre automações. Perfeito. E a gente está vivendo hoje, de 2025 para 2026 aí, a gente está virando uma era aí de saindo um pouco... A gente não vai sair mais de inteligência artificial, mas a gente está moldando a inteligência artificial para uma automatização muito mais humanizada. Porque antes era muito mais robótico, a gente tinha que clicar em botão pro cliente. Quando a gente chega, manda uma mensagem para você, o cliente manda mensagem para você e ele tem que clicar em botões para saber qual a resposta daquela. E hoje está muito mais humanizado, só que feito por IA ainda, entendeu? Tipo, você não sabe se está conversando com um ser humano ou se é uma IA ali, e isso é surreal. A mudança que isso está sendo no mercado é muito legal. E como que você usa, como que você aborda hoje? O que você acha dessas automações agora para essa nova era do digital que a gente está começando a viver? Vamos lá, eu falei até anteriormente aqui, conversando com o pessoal até da produção, que para você ser uma empresa, ser uma agência, ser um criador de conteúdo autônomo, que você realmente tenha sempre demanda, eu acho que para o novo mercado de 2026, você vai necessitar dominar a inteligência artificial. Isso é um fato. Até mesmo para você conseguir cobrar mais caro e gerar mais resultado para o seu cliente. Então, hoje em dia, a gente trabalha com inteligência artificial. A gente, dentro da comunidade Social Media Boss, que eu falei para você que é uma comunidade de prestadores de serviço em criação de conteúdo e agências e afins, a gente tem um módulo focado em inteligência artificial. E a gente tem também um segundo produto, que é um produto que a gente chama fábrica de stories lucrativos, mas eu gosto até de falar que ele é fábrica de conteúdos lucrativos, porque lá ele é feito literalmente com IA. Então, pegando no universo do novo mercado de 2026, eu estava comentando aqui que ontem o Instagram ele lançou uma nova atualização, que para mim isso foi revolucionário, que foi a questão de automatizar a questão do seguidor que vamos supor, você acabou de me seguir. Eu tenho a possibilidade de te mandar uma mensagem de um modo automático, personalizada. Então, eu consigo personalizar a minha mensagem do modo como eu quiser para não ser invasiva e te levar para algum lugar. Então, por exemplo, você me seguiu e você é social media, você é criador de conteúdo, você é um dono de agência, eu posso te mandar uma mensagem: oi, tudo bem? Seja bem-vindo, eu vi que você acabou de me seguir aqui. Aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, estratégia, marketing, nananã. E, inclusive, eu tenho um grupo voltado para comunicadores. Se você quiser fazer parte, eu posso estar te mandando? Aí você bota uma segunda automação, porque lá ele, inclusive, isso é através de ManyChat. Então, lá, ele, inclusive, no próprio ManyChat, ele deixou um modelo, vamos dizer assim, onde não é aquela mensagem inteira em um link. Exatamente para você conseguir ter uma fluidez de conversa. Até porque, imagina, a pessoa te segue e recebe uma mensagem, a tendência dela seria sair. Então, por isso, essa abordagem mais humanizada. E aí, você pergunta pra pessoa, aí ela, eu quero. Aí, se ela quer, você vai lá e manda uma segunda mensagem. Ó, tá aqui o link, você pode entrar agora. E aí, você manda o link. Fica muito mais dinâmico, né? Exato. Então, por exemplo, agora, no mercado, na minha marca pessoal, a gente já ativou isso, que a pessoa, ela me segue, ela recebe uma mensagem dizendo, a gente trabalha com social media, criação de conteúdo, blá, blá, blá. E a gente tem um grupo, inclusive, com social medias do Brasil inteiro. Se você quiser entrar, eu posso estar te mandando o link, aí ela responde, sim, eu quero. Aí a segunda mensagem personalizada, tá escrito lá, tá aqui, diva, em um coração. Legal, e aí ela já entra no grupo. Então, assim, a gente consegue mobilizar, que basicamente não deixa de ser um tráfego orgânico, tá? Então, eu tô tirando ela de um lugar, de uma fonte, que é um funil de vendas pra mim, pra um outro lugar onde ela vai ser aquecida. E uma outra maneira que eu vejo isso para empreendedores
por exemplo, uma dona de uma loja de roupa, um e-commerce. Cara, se você ganha um seguidor novo, você pode mandar uma mensagem para essa pessoa e falar que você tem um grupo VIP com descontos especiais, com ofertas especiais para ela comprar, se ela quiser receber e se ela entra no grupo. Ou você poderia, por exemplo, também pegar e mandar uma mensagem de boas-vindas e dizer que todo seguidor novo ganha X% de desconto de primeira compra. Já joga ela pro site com o cupom. Isso é genial. Você tem um restaurante. E você tá lá, vamos supor que você vai fazer um evento. Por exemplo, a gente atende um restaurante de sushi, lá no Sudoeste, que é o Samurai Sushi. E aí, nesse restaurante, a gente vai fazer um evento agora, dia 1º de novembro, que é o dia do sushi. E a gente tá comemorando lá 5 anos de casa também, de comida oriental. Ele é uma comida muito oriental mesmo, nativa, assim. Ele tem até cerveja japonesa, chopp japonês, é bem legal. E aí, a gente tá fazendo esse evento no dia 1º, onde vai ter o lançamento de um novo cardápio. E a gente também vai ter 10% de desconto no rodízio desse novo cardápio. E aí, a pessoa que poderia ser feito, o seguidor novo que entra, a gente coloca uma automação de ManyChat e a pessoa já recebe: oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Samurai. Queremos te fazer um convite que no dia 1º, que é dia do sushi, você acabou de ganhar 10% no nosso rodízio, nosso novo cardápio. Para você retirar o seu desconto, você precisa fazer a sua reserva diretamente no WhatsApp. Você já pegou o lead daquele cliente, você já pode fazer remarketing de anúncio. É muito bacana. E é tudo orgânico. É tudo, tipo, pro seguidor que tá vindo ali. Exatamente. Então, você já cria esse relacionamento. Então, a automação, para mim, hoje em dia, dentro da comunidade Social Media Boss, a gente tem um módulo bônus de automação, onde você vai aprender ManyChat, onde você vai aprender essas automações que eu tô falando, e onde você também vai aprender automações no WhatsApp, diretamente usando alguns aplicativos de inteligência artificial, como, por exemplo, o DevZap, que a gente utiliza hoje. Então, a gente tem alguns problemas com a API, né, do WhatsApp. O WhatsApp é um canal mais difícil para conversão, mas na comunidade você aprende tudo isso se você estiver lá dentro, claro. Cara, Ju, muito bacana, cara. Só insight legal, só ideia muito bacana pra galera botar aí na prática mesmo. E você tava falando também de automação e de inteligência artificial, fica aqui um outro insight pra vocês, ou até mesmo para profissionais autônomos no geral, liberais, nutricionistas, psicólogos, donos de loja de roupa, dentistas, vocês gestores de tráfego pago, produção, videomaking no geral. A gente criou e desenvolveu uma ferramenta chamada FSL, que é o que eu tava falando, de fábrica de stories lucrativos. Muito nessa questão de você realmente entender o mercado novo que está surgindo de inteligência artificial e dominar isso, para você não ficar sem demanda, sem trabalho. Então, eu falo de você ser desejada pelo mercado, de fato, pelo teu conhecimento. E eu falo que para você faturar bem e você fechar contratos mais altos, você necessita ter conhecimento técnico para isso e se profissionalizar. E essa ferramenta, a gente criou com o intuito de facilitar o teu dia a dia. Então, como é que ela funciona? Elas são várias máquinas integradas ao ChatGPT. E aí, lá, você vai ter máquina de briefing, máquina de persona, máquina de carrossel e máquina de fazer stories. E aí, como é que funciona basicamente? Você vai pegar e vai apertar a máquina de briefing lá. Aí você vai dizer: meu nome é Juan, eu trabalho com gestão de tráfego pago, eu tenho uma agência. Você vai trazer ali a sua história ou a história do seu cliente, que você quiser criar conteúdo independente. Dá um contexto ali dentro. Exatamente, você vai dar um contexto. Quando você der esse contexto, ele vai codificar o seu briefing. Então, ele vai dar em código. Ali, ele já vai mapear pra você a sua persona, ele já vai mapear pra você a dor da sua persona, os desejos, os medos, as inseguranças, tudo sobre aquela persona. Cara, que legal. Quando ele codificar isso, vamos supor que você quer gerar um carrossel automático. Aí, você vai abrir a sua máquina de carrossel e ele vai perguntar lá. Você vai apertar começar. É literalmente igual o joguinho, começar. E aí, ele vai perguntar qual que é o seu briefing. Aí, você vai copiar o seu briefing codificado que ele já te deu naquela outra máquina. Você colou esse briefing, aí ele vai perguntar pra você: quantos cards de carrossel você quer? Você quer de 1 a 10, de 1 a 6, de 1 a 8, independente. Então, você escolhe a quantidade. E aí, vamos supor que você quer de 1 a 5. Aí, como ele é integrado à questão de 3 livros de storytelling, então ali ele traz o que a gente chama de conteúdo com história, conteúdo com narrativa, o conteúdo onde você coloca o eu na história, onde você coloca emoção e tal. Aí ele vai perguntar qual tipo de linguagem você quer. Aí você pode escolher entre humor, sarcasmo, motivacional, inspiracional, polêmico, contraintuitivo. Você escolhe o tipo de linguagem que você quer. Aí ele vai elencar ali os tipos de linguagem, tipo de 1 a 8. Aí você escreve o número, igual o joguinho. 8, 5, 3. Aí, beleza. Quando você faz isso, aí ele vai perguntar: e qual estrutura de copy você quer? Então, como ele é baseado no livro, ele vem com todas as estruturas de copy prontas. Então, você não precisa dominar copy, você não precisa dominar narrativa, você não precisa ser um expert de conteúdo.
Então, qual que é a diferença dele pro ChatGPT, vamos dizer assim? O ChatGPT hoje, quando você usa, você necessita mandar um prompt pra ele funcionar e te dar uma resposta. E ainda assim, essa resposta, ela vem meio genérica. E aí, você tem que mandar outro prompt e fazer outras alterações ali nele. Qual que é a diferença pra ferramenta? Como ele é integrado com essa questão do livro, a entrega dele, cara, a mudança que você tem é muito pequena. Legal. Então, ele otimiza muito. Aí, beleza, você escolhe a estrutura. Vamos supor que a estrutura é persuasão, aí você apresenta o problema, você bate mais no problema, depois você vem com uma CTA. Aí você escolhe de 1 a 8 também. Aí você digita lá 4. Aí ele vai gerar pra você a sequência do número que você pediu, 5, 6, você pediu 5 cards, 6 cards. E ele vem com essa sequência pronta, já com o storytelling. É muito bizarro que você olha assim, cara, isso aqui não foi uma inteligência artificial que escreveu. Não tô zoando. Eu juro, eu posso mostrar depois aqui na prática ele funcionando. Eu quero essa ferramenta, eu preciso disso. E aí, quando você faz isso, ele vai dizer assim pra você, você gostaria de automatizar essa arte? Aí você vai falar que sim ou que não. Se você não quiser, beleza. Mas se você não dominar design e você não quer contratar uma equipe de marketing pra isso porque você não tem dinheiro atualmente, você consegue dizer pra ele, automatize pra mim. Aí ele vai gerar todo um negócio escrito, automatizado. Você vai copiar isso, vai abrir no seu Canva, numa partezinha que tem lá escrita criar em lote, você vai copiar e colar lá. Quando ele colar, a gente dentro dessa ferramenta já tem um modelo automatizado, então você não vai precisar criar o modelo, a gente já tem um modelo. E aí você altera esse modelo como quiser, troca imagem, troca elemento, troca cor, troca tudo. E aí você copia dentro desse modelo e ele automatiza tudo. Então, ele já vem a sequência dos 6 carrosséis que você quer. E aí, você vem personalizando aí no modo como você quiser. Quer colocar um trem de dinheiro, quer mudar a cor, etc. E pronto. Cara, aí, você já tem, tipo, tudo automatizado. Já ficou um tutorial completo pra galera, entendeu? Poxa, galera, é só botar a mão na massa agora. Só ir lá e fazer. Não é algo difícil de fazer. Não, é algo intuitivo. Joguinho mesmo. Exatamente. Caramba, que legal. Que legal. Cara... É sério, eu tô querendo sair daqui já e logo e testar essas coisas assim, velho. R$47, tá? Isso, pra quem entrar na nossa Black Friday. Eu já vou deixar anotado aqui pra não perder isso aí, entendeu? Tá, Ju, velho, muito legal, muito legal. Eu tô aqui já falando um monte de gíria, porque eu já tô querendo botar um monte de coisa que eu aprendi em prática, entendeu? Olha tanta coisa que eu tô anotando aqui. Minha cabeça tá fervendo. Minha cabeça tá fervendo já pra colocar essas coisas em prática. E assim, eu acho que a gente falou um pouco, falando um pouquinho sobre a sua história, de como começou a sua agência. Cara, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o seu infoproduto, porque eu sei que você tem um infoproduto chamado... Eu anotei aqui, desculpa. Você vê um cafezinho pra mim? Comunidade Social Media Boss, né? A sua comunidade... o seu infoproduto é o Boss Social Media. Não, hoje em dia a gente tem 2 infoprodutos e a gente tá abrindo um terceiro que eu ainda não revelei pra ninguém. Tá? Então vamos lá. Esse vai ser revelado específico na Black Friday. Legal. Que também é revolucionário, também ligado à inteligência artificial. Eu vou dar só um spoiler dele aqui, mas vamos lá. O primeiro infoproduto que a gente tem, que é a comunidade Social Media Boss, foi o primeiro que eu abri. Então, a comunidade Social Media Boss, ela é voltada para criadores de conteúdo que estão começando do absoluto zero e não tem nenhum conhecimento. Mas também é voltada para você que já está na área de social media, mas está ali, não consegue ultrapassar a escala de contratos de R$800, de R$1.000 e quer fechar contrato maior de R$2.500. Ou para você que é empreendedor também e não tem dinheiro para contratar uma equipe de marketing e você quer aprender a fazer para o seu próprio negócio. Então, ela é uma formação completa, do absoluto zero ao avançado. Então, você vai passar por várias escalas de níveis diferentes para que você consiga, desde o zero, que é primeiro estruturar um perfil, arrumar a casa, a toda a parte de automação de inteligência artificial, de criação de design, de criação de copy, até a parte de gravação, edição de vídeo, até a parte mais avançada. Na avançada, aí você entra na questão de tráfego pago. Então, lá a gente tem aulas de Meta Ads, que é Facebook Ads, e também Instagram Ads, vamos dizer assim, a parte de anúncios. Google Ads, a gente tem também a parte de Google Ads. E a gente também tem TikTok Ads. Então, a gente também ensina a fazer anúncios dentro do TikTok. Legal. Então, ela pega do absoluto zero. Então, tem tudo mesmo. Tem Google Meu Negócio, tem design no Canva, tem design no Photoshop, tem design no Figma, tem aula de identidade visual, tem aula de copy, tem aula de criação de conteúdo, tem aula de estratégia. Então, a estratégia, a gente ensina várias estratégias, porque eu vim do mercado tradicional de marketing. Então, pra mim, o que me irrita muito no meu mercado, na parte de infoproduto,
é que o mercado ele não ensina a prática de você ser um criador de conteúdo e você gerar resultado. Então, qual que é o meu... Eu brigo até com o mercado, inclusive recebo cancelamentos e haters por realmente falar o que as pessoas não falam. Que é, as pessoas te vendem que estratégia é criar conteúdo. Só que estratégia não é criar conteúdo. Se você acha que criar conteúdo é uma estratégia... E que somente isso vai fazer o teu cliente ter resultado, você tá completamente enganada. Porque criar conteúdo é um braço de uma estratégia de marketing. E aí, qual que é a grande questão? Na comunidade, a gente te ensina a olhar o marketing, igual eu falei na condução, de um modo 360. Então, lá a gente ensina a questão de marketing de influência, a gente ensina sobre marketing sazonal, a gente ensina outbound marketing, inbound marketing, marketing de guerrilha. Então, assim, eu vou fazer você olhar para a estratégia como várias ações paralelas que precisam andar juntas para um cliente ter resultado. E aí, você pode pegar, por exemplo, o iFood. O iFood faturou agora, no ano de 2024, 141 bilhões. Você acha que o iFood faturou isso só por causa de conteúdo? Não. Óbvio que não. Então, o iFood usa de pessoas famosas, o iFood usa de criadores de conteúdo, o iFood usa de disparo de mensagem. Quando você recebe no aplicativo, ele oferece cupom de primeira compra, ele cria conteúdo, ele utiliza anúncio, ele faz propagandas off o tempo inteiro. O motoboy rodando na rua com o negocinho do iFood é uma propaganda, gente. Exatamente. Então, assim, você começa a ligar estratégia como se fosse só o conteúdo, mas não é. Então, é isso que eu ensino também dentro da comunidade, que pra você gerar resultado, você não pode ser só uma pessoa que faz posts na internet, que só cria o conteúdo e deixa o feed do teu cliente bonito. Muito pelo contrário. Você tem que olhar estratégias unidas pra você ter um tipo de resultado. E aí, você falou pra mim do meu cliente da Cardabelli. A Cardabelli foi isso. Quando eu peguei a Cardabelli, eles faturavam mais ou menos, em média, mensal. A gente faz o acompanhamento de faturamento do cliente, que é uma coisa que pra gente é muito importante. Pra entender exatamente também qual que é o nível do conteúdo que tá funcionando ali, qual mês que a gente fez o conteúdo que ele vendeu mais ou menos. E aí, quando eu peguei a Cardabelli faturava, em média, mais ou menos uns 70 mil reais, por aí, mês. 70, 80 no mês bom. A gente conseguiu, com a Cardabelli, chegar no faturamento dele em 3 meses a 142 mil reais. Entendeu? Então, tipo assim, a gente aumentou drasticamente o faturamento. Mas por quê? Porque primeiro a gente teve que olhar a parte interna da empresa. Então, a gente via que tinha muito feedback negativo. Tipo assim, muito mesmo. De demora de prato. De atendimento muito ruim, de produto duro. Então, aqui eu tinha um problema de atendimento, um problema de produto, né? Um problema de gestão. E então, a gente primeiro olhou essa parte interna, junto com o dono. E aí, a gente começou primeiro a ajustar essa parte interna lá com ele, sobre a questão da qualidade do produto, que é um produto bom, mas como eles trabalham com fermentação natural, ele não tinha nenhuma estratégia, porque a fermentação natural, por modo natural, o pão ele não tem a durabilidade que um pão com fermento químico tem, porque ela é uma fermentação natural, então é artesanal. Então, ele começou daí a estudar, uma coisa que o marketing antigo não falava pra ele, a questão da durabilidade de um produto com fermentação natural. Então, ele trabalha com técnicas francesas. Então, a gente começou a fazer essas pequenas mudanças. Feito isso, a gente começou daí a mexer na comunicação. Então, ele começou a criar o hábito de responder as pessoas no Google Meu Negócio. Ele tinha a nota no Google Meu Negócio 4.3. Acho que hoje ela tá em 4.7. Então, a gente começou a colocar display para avaliação. A gente começou a fazer um treinamento comercial da equipe para elas aprenderem a pedir a avaliação também, internamente. A gente começou a colocar banners com ofertas pontuais que a gente tinha também. E a gente começou a fazer tráfego pago, criação de conteúdo e marketing de influência junto. Então, a gente começou a usar também o multicanal do status do WhatsApp. Você que é empreendedor e tá me ouvindo hoje, utilize o status do WhatsApp. Porque você pode ali colocar ofertas, colocar promoções, trabalhar o dia a dia do cotidiano da tua cafeteria, enfim, da sua operação que seja um restaurante. Ou até mesmo um outro negócio, construção civil, agências e afins. E aí, a gente começou a usar também o WhatsApp, o status do WhatsApp, como um canal para retratar a rotina da Cardabelli, não só de ofertas pontuais. Uma coisa que eles não utilizavam também, stories, que eu falo que é um puta diferencial que a gente tem na nossa agência. Com certeza. A gente faz stories para nossos clientes todo santo dia. Então, todo santo dia a gente retrata o bastidor do cliente como um todo. E como é que a gente faz isso? A gente marca um dia de captação, a gente capta tudo. Produção, produto, pessoas, num geral. E a gente cria um storytelling de início, meio e fim, igual story. Então, início. Estamos abertos, pessoais. Quem vem aqui hoje, uma enquete. O meio é o contexto da documentação do dia. Então, a vitrine da loja, o pedido sendo preparado, o pessoal na mesa, food porn. E a finalização seria, te encontra aqui amanhã
Instagram também estamos abertos. Então, a gente fecha o story Que legal, nessa tem narrativa. todo um contexto para os stories, né? E acho que isso que a maioria dos empreendedores não entende, porque story é você estar aparecendo todo dia Todo no dia. seu cliente ali, no celular do seu cliente. Então, isso... No real time, né? Que é o mais exatamente. interessante. Eu lembro que até assim, na minha época, como se eu fosse muito velha, mas na minha época, a gente procurava coisas pra fazer no Google, né? Tipo assim, o que tem pra fazer em Brasília hoje? E aí você pesquisava e vinha lá os eventos, né? Tipo lá, dia 19, dia 20, nanana. Hoje em dia, quando você vai querer procurar evento, você vai aonde? Você vai no Instagram. E aí você vai, hoje em dia, as lojas, bares, etc., fazem a programação onde? Nos stories. Então, assim, por que um empreendedor ele não usa o Stories se é uma puta ferramenta para ele vender? Tá tudo... E aí, a gente começou a aplicar na Cardabelli o que a gente chama de marketing 360. Então, a gente implementou, que em Brasília não tinha, tá? A gente nisso, a gente foi o pioneiro em relação às cafeterias. Cafeteria não fazia oficina de pintura. Cafeteria fazia aquelas, não seria nem oficina, feira, né? Trazia os feirantes, então, eu tenho um artesanato, eu tenho isso, e deixava eles venderem, né? A gente começou a implementar na Cardabelli oficinas de pintura associada a um brunch. Então, lá como ele tem a questão do brunch francês, isso já gera uma questão, tipo, chique, quero. E a gente começou a fazer essas oficinas de pintura. Então, as pessoas, geralmente, quando pensam em oficina de pintura, as pessoas pensam em pintura em tela. Eu falei, cara, não, a gente não pode fazer pintura em tela. Vamos fazer uma outra técnica, vamos fazer pintura em taça. Então, a gente começou a fazer primeiro pintura em taça associada a um brunch. Ali, pra mim, foi muito bizarro. Quando eu coloquei isso no ar pra testar, a gente começou com uma turma de 15 pessoas e o ticket era de R$110 por pessoa pra ter o brunch, os materiais inclusos. Então, a gente tinha que pagar um custo da professora, da artista, e pagar o custo operacional ali também. Isso, material e tudo. E aí, quando a gente fez, cara, a gente soltou. Não foi nem sacanagem. A gente vendeu a primeira turma assim, ó, com conteúdo. Caramba. Aí, a gente abriu mais 2 extras. Aí, vamos ver como é que vai ser. Soltamos conteúdo, as 2 venderam. Cara, que aí, legal. a gente começou a aplicar essas estratégias. Então, a gente tem aí mais ou menos um fluxo por conta dessas oficinas de mais ou menos umas 1.200 pessoas a mais do que o teto natural por conta dessas oficinas. Que legal. E aí, nisso, as outras cafeterias em Brasília começaram. Não, sem falar que você, além de ajudar a cafeteria, você tá ajudando um outro profissional ali do artesanato. Exatamente, que não tinha visibilidade. Hoje em dia, ela é super procurada. Hoje em dia, saiu em várias matérias, Metrópolis, Cara, G1, muito legal, por muito conta legal. dessa estratégia. E aí, agora, a gente também fez uma outra, que também não existia em Brasília, existia, mas negócio local nenhum tinha aplicado, que é a questão da corrida. Então, eu comecei a notar o hype da corrida, eu corro, e eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada à corrida. E aí, eu pensei em fazer uma corrida Corre pro Café. A gente até patenteou essa marca em Brasília, e a gente criou a primeira corrida de rua por um negócio local. Então, não tinha. Os mercados começaram a fazer depois que a gente fez. O açaí foi fazer depois. O dona de casa foi fazer depois. E aí, começou, por exemplo, a Beline veio fazer depois também. Então, a gente fez a primeira corrida de rua. Em 1 minuto, a gente fez 80 vendas. Eu abri, foi em 1 minuto, foi 80 vendas. E hoje tá no hype isso, corrida. Exatamente. Aí foi um caixa, assim, absurdo também, que entrou a mais, sabe? A gente fez um brunchzão mesmo à vontade, francês. Então, croissants, geleias, pão de chocolate, café, suco, salada de fruta. E aí, obviamente, por que a gente vendeu 80? Porque eu preciso também manter a minha operação do brunch rodando na máxima qualidade. A gente tem outras questões operacionais, como banheiro. Então, a gente limitou que a gente venderia até 100. A primeira foi um teste, a gente fez 80, na segunda a gente já abriu 100 e 100. Então, a gente já fez aí 4 edições dessa corrida Corre pro Café, num ticket de R$189. Caramba. Então, assim, o cara vendeu e vendeu sempre esgotado. Nossa, entendeu? Que legal. Cara, Juliana, muito legal essa história hoje, sério, muito inspiradora mesmo essa história de hoje. A gente já tá chegando ao final do programa. E assim, eu queria deixar uma última pergunta pra gente encerrar. Que dica que você daria para a pessoa que está começando hoje, na social media, ou está pensando em abrir sua agência de marketing hoje? Qual dica essencial que você daria para essa pessoa? Eu acho que se você estivesse começando como social media do zero hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a se profissionalizar. Para mim, esse é o primeiro ponto. O mercado não exige mais amadorismo. Se você continuar no amadorismo de ser só uma fazedora de post, você vai continuar com contratos baixos e você vai sempre ter uma pessoa ocupando o seu lugar. Hoje em dia, se você abrir o LinkedIn agora,
E você pode fazer o que eu tô te falando agora. Se você abrir o LinkedIn agora, você vai ver centenas de empresas querendo contratar uma social media. Porque a demanda de social media, ela não para de crescer. Não existe isso de mercado saturado. Tem centenas de empresas querendo contratar uma prestação de serviço para tu trabalhar de casa. Então, tu já pensou ser remunerada aí com um contrato de 4, 5 mil reais trabalhando de casa? Então, se você quiser começar na área de social media, primeiro se profissionalize. Segundo, comece a criar conteúdo para você. Porque não adianta nada você prospectar um cliente na área de criação de conteúdo e você não ser um espelho para ele. Então, ele vai olhar para você, ele precisa te enxergar como uma autoridade no assunto e como uma pessoa capaz de gerar resultado para ele. E para isso, você tem que botar a criação de conteúdo no seu próprio perfil como prioridade. E a terceira coisa que você precisa começar a fazer para atuar na área de social media, é você também ir atrás dos seus primeiros clientes. O que cai do céu, gente, é só chuva. Fora isso, você tem que correr atrás. E começa com as ferramentas que você tem hoje. Você não precisa de um estúdio muito lindo, você não precisa do melhor computador, você não precisa do melhor celular da última geração. Você precisa querer fazer acontecer, você precisa se colocar dentro desse movimento. Vá atrás dos seus clientes e pode ter certeza que com o tempo e com o processo você sempre vai melhorar. Mas se você não começar, você vai continuar nessa estaca zero. E, obviamente, fica a minha recomendação também, que a gente tem um grupo gratuito no WhatsApp, que é um grupo da comunidade Social Media Boss, onde a gente lá faz encontros, a gente dá aulas gratuitas, a gente faz imersões, a gente faz workshops, a gente tira dúvidas. Então, não é um grupo onde você não vai ter ali acesso a uma mentora, acessibilidade a um suporte. Você tem acesso a tudo isso para que você se profissionalize. E, obviamente, agora, dia 24 de novembro, entraremos em Black Friday. Se você quiser acessar a nossa metodologia e ter acesso à comunidade, que é a formação do Absoluto Zero, a ferramenta que eu falei de inteligência artificial e ao nosso novo infoproduto, que a gente vai te ensinar a gerar imagens profissionais, e não só imagens de pessoas, mas imagens, por exemplo, o seu cliente vende na Shopee e ele não sabe tirar uma foto profissional, e ele tira uma foto desse copo aqui agora. Por exemplo, ele tirou essa foto aqui e essa foto não ficou boa. Com esse nosso novo produto, a gente vai te ensinar a profissionalizar essa imagem mesmo que ele mandou ou não, para você não depender mais do cliente para sua produção de conteúdo. Então, aqui você acaba com o cliente não quer gravar, o cliente não quer mandar uma imagem. Você vai aprender a fazer tudo isso, e tudo isso por uma condição especial se você estiver dentro do nosso grupo de Black Friday. E eu vou deixar as descrições de todas as informações no link aqui deste podcast também. Legal. Gente, essa foi a Juliana, que não conhece. Cara, muito prazer em ter vindo aqui hoje. Muito obrigada a vocês pelo convite, eu Sério. adorei. Poxa, hoje foi assim, ó, foi tanto aprendizado que, sério, faltou folha aqui pra Olha me aí, tá escrever essas vendo? coisas. Entendeu? Então, pra você que ficou até aqui, muito obrigado. Os arrobas vão aparecer aqui, tanto da Juliana quanto da agência dela, como do seu canal, dos produtos, canal do tudo. YouTube. Vai aparecer tudo aí embaixo, a gente vai deixar na tela aí na descrição do vídeo. E para você que gostou e quer vir bater um papo aqui com a gente, tem sua agência aí e tem a curiosidade de vir aqui trocar uma ideia legal comigo, deixa seu comentário aí que a gente entra em contato, conversa, isso. E Cara, se vocês quiserem parte 2, vocês comentam aqui pra eles me trazerem de novo, tá bom? isso, comentem a parte 2, por favor. Juliana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado pra galera que assistiu e até a próxima, senhores. Tchau, muito tchau. obrigado. Tchau, gente. Cara, muito legal. Cara, que legal. Que ideia muito Gostou, bacana, gente.